Nem eu sei qual que é, mas ele sabe. Deus é bom, queridos. Deus é bom. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Queridos, nós vivemos uma vida de resumos, né? Resumos. Deus falou comigo no Experience. Nós tivemos uma reunião com o nosso pastor presidente, pastor André Valadão. Ele orou por mim. Não sei se você viu lá, a gente postou um vídeo que ele esteve orando por mim. E naquele momento eu acho que eram uns 100 pastores, eu acho, né? A gente já faz um resumo, né? Eu olhando ele orando por alguns pastores, eu falei, ele deve estar fazendo uma oração repetitiva, né? Ele deve estar repetindo a oração. Mas não, querido, ele foi usado por Deus de uma forma sobrenatural. A revelação de Deus ali, tanto que os outros pastores que a gente estava junto, cada um recebeu uma palavra e é tão certeiro, e só podia ser certeiro porque é o Espírito Santo de Deus, né? E a gente foi tão ministrado por ele ali. Ele abriu tanto coração entre os pastores. É um lugar onde não é filmado, ninguém pode estar com o celular, porque ali é um momento nosso de abrir o coração, dele abrir o coração. E você vê quão é a humildade no coração do nosso pastor, presidente, o quão ele tem desafios como a gente, né? E o quão ele é usado por Deus debaixo de tanta pressão que ele tem, né? E Deus falou comigo através da vida dele a respeito do resumo. Algo assim que veio ecoando no meu coração e Deus foi me dando a palavra. E realmente nós vivemos num momento de resumo. E é natural que o ser humano já faça resumos da vida das pessoas. É natural. O ser humano já faz isso, né? Quantas vezes eu não ouvi alguém chegar e falar assim: nossa, você viu fulano? Metido. Nem me cumprimentou. O Luiz já cutucou o Giba. Você viu que fulano como é arrogante? Tipo assim, não teve tempo de vida com a pessoa, não comeu um saco de sal com a pessoa, não teve um tempo de construção para conhecer o caráter, a história da pessoa, mas já resumiu a pessoa. Já resumiu. Por uma atitude errada, às vezes você já resume a pessoa. Uma atitude que ela teve de erro, ela errou, e aí você já define num resumo. Você já resume também, fulano. Só podia acontecer isso. Só podia acontecer isso. Esse é de Deus. Esse aqui tem unção, esse aqui. Só podia acontecer isso. Fulano errou, claro, ele é assim. Já deu o resumo da pessoa, já limitou a pessoa, já reduziu a pessoa àquele. E nos dias de hoje isso é ainda mais potencializado. Por quê? Porque as redes sociais, eu sempre digo aqui, que ela posta um resumo. E é um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Então, quando você vê o Instagram entrando com Reels, e ele entrou com Reels, eu acho que depois do TikTok. O Reels significa Reels significa novelo? Não, significa bobina, carretel. Carretel. Então a ideia do Reels é um vídeo vertical, tipo carretel, como se estivesse descarrilhando assim, sabe? Puxando o carretel. Algo rápido, breve, mas que prenda a sua atenção. O TikTok, ele é uma fusão de duas empresas. E surgiu o nome TikTok. E tem a ideia do relógio. TikTok. TikTok. Qual que era o propósito deles? É de imediato, a hora que você entrar no vídeo, ele já prenda a sua atenção imediatamente. Você já fique preso naquilo. Aí vem os shorts do YouTube. Também com cortes, shorts, curto, corte. É só um resumo.
E nós, por natureza, já fazíamos isso, né? Resumíamos as pessoas, resumíamos as coisas, damos uma definição, e cada vez isso está mais intenso, e as redes sociais estão agindo cada vez mais, porque quando você vê um shorts, um stories, não é aquilo que é natural que você está vendo, é aquilo que o cara preparou, que o cara editou, o cara planejou, cortou, tirou os espaços, pôs um filtro. Dá para entender isso aí ou não? Então é o melhor do melhor do melhor, o corte do melhor, né? E nós estamos fazendo isso com as pessoas, ainda mais potencializado. Julgamento rápido. Uma breve impressão que eu tenho daquela pessoa, tem uma impressão rápida, e eu já defino aquela pessoa com a impressão que eu tenho. Avaliação superficial, uma análise instantânea, sem perceber, já fazemos uma análise e já rotulamos essa pessoa, já carimbamos essa pessoa. Uma percepção imediata, qualquer percepção que eu tenho, eu já emito uma nota daquela pessoa, uma leitura rápida, uma interpretação inicial, uma classificação automática. Nós fazemos isso muitas vezes sem perceber, fazendo uma leitura rápida de alguém que nós não conhecemos de fato. Repito, não comemos sal com ela, não sabemos as situações que ela passa, mas nós construímos resumos dessa pessoa. E muitas vezes esses resumos, geralmente esses resumos deterioram o caráter dessa pessoa, instantaneamente. E a maioria das vezes esses resumos não refletem a verdade. Não é a verdade da vida da pessoa. Eu citei aqui, eu quero citar de novo, nós tivemos várias situações e temos várias situações, às vezes de pessoas que não estão no seu bom dia ou estão tendo problema, né? Estão dando algum tipo de problema. E nós tivemos aqui no Ministério do Louvor, inclusive, né? Que a gente perguntando, fulano assim, logo no começo, nós tivemos muito alinhamentos, e eu perguntava, conhece como a pessoa está na casa dela? Você sabe como a pessoa está na casa dela? Como está a vida particular dela? Ao invés de resumir ela por uma atitude que ela está ali demonstrando, você conhece o que ela está passando? Você sabe o que ela está sofrendo? Ao invés de você resumir, né? Alguém passou na sua frente e talvez preocupado com alguma coisa, não percebeu, não te cumprimentou, e aí você resumiu. Já numa sentença imediata, resumiu aquela pessoa é arrogante. Aquela pessoa, tá vendo? Olha, ó, já subiu o ego no coração dela. Você definiu uma vida em segundos. Definiu uma família em minutos. Resumiu alguém que é preciosíssimo para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, você é precioso, fala para ele, você é precioso. É precioso, não há um resumo que vai definir você, mas é a história de Deus que vai ser construída, que vai definir você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então nosso olhar, ele tenta resumir as pessoas, resumir o mundo, com classificações instantâneas, coisas que vão nos tirando do foco e vão nos anulando daquilo que Deus muitas vezes tem para nós. E o tema dessa mensagem, eu quero compartilhar com você, cuidado. Fala para o seu irmão, cuidado. Você está resumindo pessoas que Deus está revelando. Sim ou não, igreja? Você está resumindo pessoas que Deus está revelando. João capítulo 7, versículo 24 diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos.
Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quantas vezes você passou por alguém e você fez isso? Em segundos. Ou nós fizemos isso e concluiu quem era aquele cara. Concluiu quem era aquela pessoa. Quantas portas por causa desse posicionamento seu você fechou? Por causa do resumo que você fez, um resumo simples. Talvez você fechou as portas porque você se acelerou na história que Deus estava construindo, mas você resumiu. Deus constrói histórias. Quantas amizades, quantos aprendizados você resumiu que você perdeu, né? Quantos milagres por resumir as coisas você perdeu, porque você olhou só para o resumo da sua vida, só para o resumo. Mas hoje Deus nos traz aqui, e hoje Deus nos faz uma pergunta: até quando você vai ficar resumindo aquilo que Deus está construindo? Você pode repetir isso para o seu irmão? Até quando você vai ficar resumindo aquilo que Deus está construindo? Tem pessoas que insistem em resumir aquilo que Deus está construindo, e nós fazemos esse resumo da nossa vida. Você resume a sua vida num momento de dificuldade que você está passando. A minha vida é assim mesmo, eu não quero isso mesmo, eu não vou conseguir isso mesmo, eu não vou alcançar, não vou fluir nisso mesmo. Você resume por um momento que você está passando, e por resumir você deixa de viver o que Deus está construindo, porque aquilo faz parte de uma construção na sua história. Quando alguém chega a falar para mim que Deus falou com ele para que ele não servisse mais, eu olho e peço a Deus sempre: Senhor, que ele seja constrangido por amor, por graça. Porque Deus falar para alguém não servir mais a ele é difícil de entender para mim. Não quero resumir a pessoa, mas para mim não faz sentido. Como é que Deus fala: ó, é tempo de você não me servir mais? Dá para entender isso? Mas a pessoa, por motivos alheios, por força maior, às vezes ela não quer passar por determinadas coisas, e ela busca um refúgio falando que Deus falou para ela. E eu não discrimino essa pessoa, porque é uma limitação na visão da pessoa. Então é um momento que ela está, que ela ainda não entendeu que o processo de crescimento dói. O processo de crescimento causa desconforto. E quando você não está com os olhos na missão, não está com a visão de Deus, você resume e sai fora do projeto. Resume e abandona, porque parece que abandonar é mais fácil. Parece que não criar raiz é mais fácil. Parece que participar do jeito que quiser, da forma que quiser, sabe? Parece que é mais fácil, mas vão se acumulando pesos, fardos, que você começa a carregar sozinho, que vai fazer com que demore mais a sua caminhada. Deus te chama não para viver resumos, porque nada em Deus é baseado em resumo. Deus não é nada, não dá para resumir Jesus, não dá para resumir a obra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é profundo, Deus é completo, é infinito. Não dá para resumir Deus, não dá para resumir. Então a sua pressa em rotular pode ser o motivo do seu atraso, pode ser o motivo de vocês não estar onde deveria estar. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 diz que
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quase que Samuel unge o cara errado. Sabe por quê? Porque ele já resumiu o cara bonitão, fortão, guerreiro, treinado. Quando ele chegou para ungir, Deus mandou ele ir ungir. Quando ele chegou para ungir, ele falou: é esse. The off, the king, the power, the best. Inclusive, gente, nós não podemos resumir esse menino. Nós temos que orar pela vida dele, porque é uma vida preciosa para Deus. Um erro que ele cometeu não pode definir toda a história dele. Não podemos resumir ele. Ele precisa de misericórdia, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa ser tocado, amado. Ele precisa receber. Porque nós muitas vezes recebemos as pessoas que aos nossos olhos, esse aqui cabe, esse aqui não cabe. Nós resumimos a pessoa, e nós estamos aqui para receber, para amar as pessoas, para levar elas a ter um compromisso público e crescente com Deus. Sim ou não, igreja? Se nós temos a visão de ganhar 10% da cidade de Piracicaba, o povo não vai chegar pronto aqui. Não está pronto. Sinal que o povo que vai chegar não é fácil, é que você está aqui. Se você olhar para a sua história, talvez você seja o pior da sua casa, mas Deus teve misericórdia da sua vida, voltou os olhos para a sua família, para a sua vida, e hoje você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E esses olhos devem ser da mesma forma. Não podemos resumir do jeito que a pessoa chega, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Enquanto a pessoa está pedindo ajuda, enquanto a pessoa quer ensinar, você precisa abraçá-la, amá-la, amar essa pessoa. Em nome de Jesus. Não resuma as pessoas. Samuel quase ungiu o homem errado, pelo resumo que ele fez. Mas a Bíblia está falando em Samuel 16:7 que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Eu vejo Davi foi tirado de trás das malhadas, né? Ninguém acredita. E quando ele chegou, os irmãos já falou: o que está fazendo aqui, fedelho? O que está fazendo aqui? Está aqui só para fofocar. Isso aqui não sei o que. Já fez um resumo do irmão ali, mas mal sabia ele que ali estava o homem que Deus ia usar para libertar o exército de Israel. Não resuma a pessoa que está ao seu lado. Olha para ela, não resuma ela. Fala: não vou te resumir, porque do seu lado pode estar o próximo Davi. Sim ou não? Pode estar o próximo Billy Graham. Pode estar o próximo Gustavo Santiago. Mas você sabe que eu estava reunido com os pastores, e eu reunido com algumas pessoas, e a gente recepcionando novas famílias aqui na igreja, e as pessoas estavam assim: pastor, eu vim aqui logo no começo. Logo no começo. E eu não fiquei, eu voltei, porque eu não tinha maturidade para entender umas coisas e tal. Agora eu estou aqui de novo. Mas que diferença. Eu falei: glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E aí eu estou reunido com os pastores, e a gente está com um amigo às vezes, é duro que a gente ouve as coisas, né? Aí ele fala assim: pastor, olha, desculpa eu falar. Vou falar só para nós aqui, tá? Só entre nós. Assim, olha, era difícil de escutar. Era difícil de escutar a sua pregação antes. Ele falou: mas tinha algo no seu coração.
eu não ouvia a pregação, mas eu sentia a unção que saía de você. Ai, meu Deus do céu. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Esse é o próximo profeta que Deus vai levantar para essa nação, em nome de Jesus. Eu falei para ele, dura essas palavras, mas eu entendo o que você disse. Quando eu olho o vídeo das primeiras pregações que tinha lá em Boituva, né? Vocês são santos demais, vocês vão direto para o céu. Vocês me escutavam naquela época, meu Deus, é o que tinha, né? Cada ovelha tem o pastor que merece. Meu Deus. Glória a Deus. Ah, querido, Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Há uma história sendo escrita por Deus. Não é um resumo, é uma história com começo, meio e fim. E deixa eu dar uma notícia: o final é melhor. Em nome de Jesus, o final é melhor. O final é melhor. E eu falei para ele, não acredito que você teve coragem de falar isso para mim. Mas que bom que você falou. Isso me acrescenta. Aleluia. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê o exterior, o estereótipo, vê o externo, mas Deus vê o interno. O que você chama de impressão, Deus chama de precipitação. Não é impressão, não é um resumo, né? Quantas bênçãos nós deixamos de viver porque nós emitimos um resumo logo de cara. Quantas bênçãos talvez você acabou deixando de lado porque você desistiu. Você desistiu por causa de um resumo que você fez. Por causa do, não vai, aqui não vai dar não. Não vai dar não, né? Mas aí quando você vê a coisa fluindo, aí você quer, né? Você acaba perdendo o time. Fala pro seu irmão, não perde o time, meu irmão. O time é hoje. O tempo é agora. É agora. É agora. É agora. Quando você resume, você reduz. Você diminui. E Deus não opera em redução. Sim ou não? Deus não opera em redução. Eu disse aqui, vou repetir. Deus é profundo, é abundante. Ele tem abundantemente mais para te dar. Em Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir é insensatez e há vergonha. Ou seja, acelerado demais para falar as coisas. Quando você tenta simplificar as coisas, julgamentos rápidos, você deixa de viver o que Deus tem para você. Quantas vezes eu sento com pessoas e às vezes eu fico 1 hora ouvindo. Eu contei aqui, mas nós tivemos, eu tive um caso esses dias de alguns pastores que precisavam resolver uma situação e eles vieram aqui para que eu sentasse junto e nós pudéssemos resolver. E desafios de meses que ele estava passando. E aí nós sentamos e a pessoa começou a falar. E aí os pastores queriam falar e eu falei: pastores, calma, vamos escutar, deixa ele falar. Nós ficamos nos retorcendo na cadeira durante 1 hora ouvindo, né? Mas para no final, depois que a gente ouviu e compreendeu ele, a gente conseguiu conversar, alinhar, todo mundo se arrepender, pedir perdão e sair dali construindo a história que Deus estava construindo. Às vezes nós nos precipitamos, rápidos em falar, como o provérbio está dizendo, a insensatez, a vergonha, quando você fala por cima de alguém, quando você corta, principalmente quando é uma autoridade. Não faça isso.
Não resuma, porque a sua esposa começa a falar, eu já sei o que ela vai falar. Ouve. Esposa, ouça também o seu esposo, né? Ouça ele, ouça, deixa ela terminar. Eu já sei, já vai atropelando tudo, não sabe o que ia concluir, não sabe o que ia trazer. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Jovens, falar nisso, tem Legacy dia 10, hein? Cadê os jovens até 99 anos? Legacy dia 10, eu vou pregar, eu vou vir de legendário. Eu vou pregar, eu vou vir de legendário, essa é boa, né? Eu sou legendário, dependendo da roupa. Dia 10, sábado, vai ter Legacy, você tem que vir, não perca, em nome de Jesus. Ouça os seus pais, ouça a sua mãe, ouça os mais velhos. Por quê? Porque responder antes de ouvir é insensatez, é vergonha. Toda vez que você resume alguém, você se torna surdo para aquilo que Deus queria te avisar, aquilo que Deus queria te informar, aquilo que Deus queria que você vivesse. Você precisa ouvir, para de resumir, para de histórias, né? Para de querer, você precisa de respostas profundas. Você precisa de ensinamento profundo. Há uma construção. 30 segundos, 10 segundos é só na internet. A sua vida não é baseada em 10 segundos, nem em 30 segundos. Há uma construção. Por que as pessoas ficam frustradas hoje? Porque elas esquecem que há um processo que Deus está construindo. Há uma história que está sendo construída dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, reunião após reunião, culto após culto, GC após GC, intercessão após intercessão, carisma após carisma. Há uma história sendo construída. Não resuma aquilo que Deus está fazendo. Não pare no meio do caminho, não desanime no processo, porque o processo vai te levar a viver o propósito. O processo vai te levar a viver o propósito de Deus. O processo vai te levar. Eu estava lembrando hoje quantas vezes nós chegávamos 4 horas da tarde lá em Boituva. Eu, a pastora teve a Rebeca, que foi a primeira, né? Rebeca, né? Aí eu ensaiava no louvor. Ensaiava no louvor. Fazia oferta. Assobiava. Chupava cana, né? Era do Ministério do Louvor. Acho que eu só não toquei violão, né? Que eu toco malemar. Mas se precisasse, nós colocava playback, né? Gente, há uma construção na história. Não resuma a sua vida pelo que você está passando hoje. Deus tem uma história sendo construída na sua vida. E quando você permanece, já deu certo. Não é se vai dar certo, já deu, já aconteceu. Ele está te levando para viver o que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Não se limite aos resumos das pessoas que emitiram ao seu favor na sua direção. Pessoas que olharam para você e resumiram você. Você é um frustrado. Você nunca vai dar certo na vida. Você é relaxado mesmo. Você é isso, você é aquilo. Resumiram você. E de alguma forma isso tomou o seu coração, frustrou o seu coração, diminuiu a sua caminhada. Você ficou mais lento porque você foi desgostando da vida. Não, isso é o que o inimigo quer. Ele quer que você veja 10 segundos, 30 segundos daquilo que não existe muitas vezes. Ele quer que você não veja o processo, não passe pelo processo, não aceite o processo. Sabe por que ele quer isso? Porque ele sabe que se você passar pelo processo, do outro lado a vitória já é garantida. Do outro lado já está garantido.
Nós somos o exército que já saímos com a vitória na mão. Não aceite resumo. Ah, mas você está assim, é só um momento, é só parte do meu processo. Ah, mas está dando tudo errado. Eu estou vivendo o processo que Deus tem para mim. Ah, mas está acontecendo isso. Não importa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Não importa o momento que você está, você não é esse resumo. Deus não é mentiroso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, Ele cumpre. Ele falou, Ele faz. Vai acontecer. Se Ele disse que vai acontecer, meu irmão, você só tem que esperar. Esperar é esperança. Fé é esperar em Deus, é confiar em Deus, mesmo que você não veja, mas como se já existisse. Ah, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque nós queremos passar o processo que o Senhor tem para nós. Nós queremos passar. A aparência engana, mas o Espírito revela. A aparência pode te enganar. Quantas pessoas foram enganadas por aparência? Homens de terno que a roubaram, homens bonitos que frustraram, mulheres, famílias, gerações. Mas se você estiver no Espírito, você não vai se enganar. Você não vai se enganar. Deus está abrindo seus olhos hoje. Você está subindo um degrau hoje. Você está subindo mais um degrau hoje. Em nome de Jesus. Quem caminha com Deus aprende a não confiar naquilo que vê, mas naquilo que acredita, naquilo que crê. Não nos olhos naturais, mas dependendo do discernimento do Espírito Santo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 12, diz assim: mas quem é você para julgar o seu próximo? Jesus nos ensina que a justiça de Deus nunca vai falhar. Quando chegaram diante de Jesus com uma mulher pega em adultério, todos ali com, o ego lá em cima, coração lá em cima, vieram lá, pegamos essa mulher em adultério, agora ela tem que morrer, quero ver o que você vai fazer agora, vamos ver o que ele vai fazer, vamos matar ela. Jesus assim, desenhando, eu acredito que Jesus estava pensando assim: ei, bando de hipócrita, resumindo a vida dessa mulher, achando que ela não tem jeito. Mas tem uns no meio aí que eu acho não, é pior do que ela, tá aqui querendo apedrejar ela. E aí todo mundo: mata ela, ela tem que morrer. Jesus olha para eles e fala assim: quem não tem pecado nenhum aqui, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo um por um, não ficou ninguém. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não importa o resumo que as pessoas estão fazendo da sua vida, eu tenho perdão, eu tenho restauração, eu tenho mudança, eu tenho transformação para essa vida. Jesus está dizendo: tem jeito, tem jeito, tem jeito para você. Não é um resumo, não é um resumo, mas é um milagre. É um milagre, é uma história construída, é um discernimento que você precisa ter. É um discernimento que Deus vai te dando, vai abrindo os seus olhos. Pessoas tentando rotular pessoas. Nós muitas vezes somos rotulados, você se rotula, mas não, aquilo que Deus quer traçar na sua vida é maior do que você consegue imaginar e ver. Não é um resumo. Hoje o Espírito Santo nos chama a subir esse degrau. Você precisa subir esse degrau. Você vai olhar para as pessoas e você não vai resumir mais as pessoas.
um nível maior, um nível mais alto, sem resumo. Sem resumo. Você vai andar e caminhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Você não é uma impressora que tira foto e imprime, que tem a impressão de alguém em segundos. Não, não é uma impressora de vidas. Você é um restaurador de vidas. Deus te chamou para restaurar vidas e não para resumir vidas. O nível onde você não resume pessoas é o nível que você entende que Deus vai estender misericórdia através da sua vida. Você não resume, mas você estende a graça e a glória de Deus através de você. Você reflete a graça e a glória de Deus. O nível onde os olhos naturais não imperam e não definem, mas que os olhos espirituais entram em atividade, visualizando aquilo que Deus tem para cada um, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus vai fazer, a história que Deus está construindo. Quando eu olho pessoas que estão passando por determinados desafios, eu olho a gente aconselhando, dando direção, e eu vejo, poxa, se essa pessoa soubesse que onde Deus vai usar ela é nessa área que ela está tendo dificuldade. A área que você está tendo dificuldade, meu irmão, é a área onde Deus mais vai te usar. É a área onde Deus vai mais fluir através de você. A área que você tem dificuldade. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para resumir histórias. Ele te chamou para participar das histórias que Ele está construindo. Você e eu vamos participar de histórias que estão sendo construídas. Construídas por Deus, através de Deus, através de você. Em nome de Jesus, ninguém vai resumir você. Ninguém vai resumir você. Jesus não cabe em um resumo. Jesus não cabe num resumo. Deus tem uma história sendo construída, e essa história tem um final. E o final, quando nós estamos em Deus, é um final de êxito, de vitória. Não é um final de derrota. Não é um final de derrota. Não é um final de derrota. Deixa Deus entrar. Deixa Deus moldar o seu coração. Deixa Ele mudar as coisas de lugar. Deixa Ele tocar o seu interior. Deixa Ele mudar os seus olhos. Deixa Ele mudar os seus pensamentos. Deixa Ele mudar os seus sentimentos, as suas emoções. Deixa Ele entrar. Deixa Ele mudar esses resumos que você construiu, essas definições que você tem. Deixa Ele mudar. Em nome de Jesus. Permita-se a passar por algo mais com Deus. Permita-se a viver aquilo que Deus está construindo na sua vida. Não por resumos, não por resumos, mas por uma história completa. Deus tem uma história completa. Fala para o seu irmão aí, Deus tem uma história na sua vida. E essa história é uma história de êxito. É uma história de vitória. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, e vamos se colocar de pé. Fala para ele, vamos se colocar de pé e vamos louvar e adorar o nome do Senhor.
resumo que define sua vida. Não é um resumo que define sua vida. Deus está levantando. Deus está construindo uma história. Deus está desenhando uma história na sua vida. E é uma história de conquista, de vitória. Aleluia. Nessa pessoa que está do seu lado, pega na mão dela e começa a declarar fogo sobre a vida dela, fogo sobre a vida dela. Isso. Peça ao Senhor, Senhor, venha fortalecer o meu irmão, venha dar forças a ele, venha dar visão a ele, venha dar entendimento a ele. Senhor, fortalece. O processo às vezes não é fácil, mas Deus está te fortalecendo hoje. Deus está te fortalecendo hoje. Ele te dá um novo entendimento, Ele te dá um novo pensamento, um novo coração. Ele te fortalece hoje. Receba a força do Senhor, receba o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo. Receba, ore pelo seu irmão, ore pelo seu irmão. Isso, ora igreja, ora igreja. O nome de Jesus, meu Deus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo.
instrumentos, só os instrumentos. Adora Ele, adora Ele. Você precisa de um milagre para amanhã? Está precisando de um milagre? Deus tem um milagre para entregar para a sua vida. Sabe uma coisa? Uma coisa que é muito evidente na palavra de Deus, na Bíblia, é que nós vemos todos os homens de Deus passando por processos. Nós não vemos o resumo da vida de ninguém. Deus mostra os processos que todos eles passaram. Mas sabe algo muito forte que nós vemos? Que em meio à história de todos os homens, em meio ao processo de todos os homens, que Deus deixa relatado na Bíblia, no meio do processo, Deus sempre tinha milagre. Deus sempre fazia milagre. Está precisando de um milagre? Você está no lugar certo. Você está na hora certa, com a pessoa certa, buscando Deus único e verdadeiro. Ele tem um milagre para a sua vida. Ele tem milagre para você. Oh Deus. Isso, adore, 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 adore. Enquanto você adora, enquanto você louva, Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Eu quero ouvir a igreja buscando o Senhor. Isso. Eu sei que Deus está fazendo milagres aqui hoje. Eu sei que Deus está trazendo provisão aqui hoje. Deus está abrindo portas aqui hoje. Deus está mudando histórias aqui hoje. Deus tem usado a minha vida para que milagres aconteçam, e eu sei, em nome de Jesus, há milagres acontecendo aqui hoje, casamentos sendo restaurados, empresas sendo ressuscitadas, filhos sendo alcançados, cura no corpo físico. Receba do Senhor. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus de milagres, um Deus que abre as portas. Isso, igreja. Vamos, Lagoinha, vamos. Você pode fazer melhor. Eu quero ouvir a igreja. Instrumento bem baixinho. Isso. Adore a Ele. Você está aqui por causa dele. Isso. Seja edificado, seja tocado, seja restaurado hoje, seja renovado hoje. Em nome de
de Jesus, seja renovado. Em nome de Jesus,